Então, hoje, no satsang desse sábado, como hoje se comemora no mundo o Dia da Mulher, então o tema de hoje, desse satsang, é sobre a mulher do ponto de vista da concepção védica do princípio feminino da mulher. Então, Devananda Prabhu ele vai agora contextualizar sobre esse tema. Om Jnana-Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Bom dia a todos vocês aqui na sala. Nós vamos hoje, né, hoje é dia 8. Alguém sabe dizer aí, perdão, alguém sabe dizer por que o dia 8 é o dia da mulher? Por que não 9? Por que não 14? Qual foi a definição? Como se chegou a esse ponto dessa decisão? Teve um evento muito importante, né, Prabhu? Um evento muito importante, que foi uma reunião das mulheres, enfim, e foi no dia 8 de março. Então foi uma revolução, houve uma queima lá de uma fábrica, alguma coisa assim. Eu não estou lembrada. Alguém consegue trazer mais informação? Bom, enquanto... Porque, gente, essa é informação importante, hein? E eu falando assim, sinceramente para vocês, eu não tenho o dado. Eu não tenho dado que, já tem um vídeo aqui, eu não tenho o dado que explica isso. Eu encontrei que vocês me ajudassem, eu sou apenas um aprendiz de vocês. Eu posso te ajudar, então. Por favor, querida, salve-me da minha ignorância. E eu também, porque não sabia, nem sabia. Agora, eu vou ler aqui. Então, em 1917, trabalhadoras russas organizaram uma greve histórica em 8 de março, protestando contra a fome, a Primeira Guerra Mundial e o regime czarista. Esse evento ficou conhecido como a Marcha das Mulheres de Petrogrado, marcou o início da Revolução Russa e, ao mesmo tempo, então, marcou, né, mais de um século de lutas pelos direitos da mulher. Parece que começou assim, então, em 1917. Na verdade, começou em 1910. Desde 1910. Em 1917 foi o boom mesmo, quando aconteceu delas se unirem, reunirem e pedirem a revolução, a igualdade dos direitos, e as mulheres tinham que votar. Então, elas que conquistaram os direitos que nós temos hoje. Sem elas, nós não estaríamos aqui podendo trabalhar. Antes desse momento, em 1930, as mulheres queriam ser livres. Então, não tinha o que nós temos hoje. Esse reconhecimento dos direitos, nós não podíamos votar, nós não vivíamos para dentro de casa, e era mais ou menos isso. Somente os homens tinham direitos. Aí, então, né, a explicação inicial, né, do porquê nós temos o Dia das Mulheres no dia 8. Agora, esse evento acontece no dia 8, certo? Parece que sim, né? Muito bem. Então, esse dia ficou marcado aí como sendo o Dia da Mulher, em função dessa conquista que se deu nesse momento aí. Muito bem. Agora, eu vou fazer
uma relação, a princípio, né? Porque, enquanto astrólogo, eu também posso me utilizar desse recurso aí para poder fazer a relação entre essas duas fases, tá? Porque eu aí vou, assim, porque por falar eu sou um homem, certo? Então eu não seria a pessoa mais adequada para falar das mulheres. O que eu vou fazer aqui é uma homenagem, naturalmente, né? E, ao mesmo tempo, você vai poder ter, né, a visão da opinião que seria de um homem, representante védico, falando da mulher. Então, você pode fazer também questionamentos acerca do ponto de vista védico, acerca da mulher. Afora, né, as controvérsias que existem, por exemplo, se você pegar atualmente na Índia, vamos colocar do ponto de vista sociopolítico. Ah, nossa, gente, a coisa vai longe. Porque nós não temos uma cultura védica original mais na Índia. Nós temos um sistema que é um sistema distorcido, que é o sistema de casta, que é o sistema original, o Varnashram. Ele funciona muito bem num ambiente dármico ou sattvaguna. Quando você tem um ambiente rajaguna, que é o que acontece a partir da expansão de domínios de povos fora da Índia sobre a Índia, aí o que acontece é uma contaminação do Dharma, do Varnashram, e o resultado consequente disso é que você tem aí, né, uma sociedade que não representa o ideal previsto nas declarações das escrituras e, portanto, uma contradição entre o que é oferecido como o ideal da cultura védica e a realidade que se apresenta diante de nós nos dias de hoje, de acordo com a nossa visão política, social e as nossas conquistas de dignidade, de respeito dos direitos das mulheres. Respeitar os direitos das mulheres é a atribuição principal, uma das atribuições principais dos sábios. Por quê? Veja bem, é uma questão muito simples, tá? As mulheres são as mães, são as futuras mães, são as educadoras, na verdade. A cultura védica funciona assim, ó. Os sábios se retiram para estudar as escrituras, então eles são acadêmicos, eles ficam estudando as escrituras. Os homens que não são os sábios, que são os maridos das mulheres gerais, né, das famílias, vão para o campo trabalhar ou vão para as oficinas fazer os objetos e os utensílios que serão utilizados pelos demais para a vida prática do dia a dia. São os trabalhadores que vão para as fábricas ou que vão para os locais de artesanato ou que vão para os campos produzir os alimentos. Então, os homens saem enquanto trabalhadores e quando sábios também saem, ficam fora. Então, quem domina predominantemente é o controle da família, é a mulher, que fica em casa e educa a próxima geração de sábios e de homens e de mulheres. Então, as mulheres são as educadoras na cultura védica em termos do seu pragmatismo, né, como sacerdotisas. O altar das famílias ficam em casa, tá? Tudo que tem a ver com mulheres de modo geral, gente, vocês já tem bastante gente, né, aqui no Ocidente falando sobre as conquistas das mulheres, sobre, né, então eu vou aproveitar que a gente tem alguma informação de como é a mulher védica para explorar um pouco esse aspecto aí, tá? Para ser um pouco diferenciado, porque se eu for falar dos assuntos que já são bastante comuns para vocês, que já estão bastante assim acostumadas a ouvir falar sobre esse assunto aí, daí a gente vai ficar numa redundância, né? Vamos perder a oportunidade de falar de um detalhe, né, de uma área das variantes que existem acerca, né, do contexto da mulher. A gente pode fazer uma vez, foi feita a seguinte pergunta, né? Por que as religiões são controladas pelos homens? Por que os sacerdotes são os homens? A gente não vê sacerdotisas formalmente se apresentando publicamente como, né, chefes de religião ou representantes védicos nos rituais. Mesmo na Índia, por exemplo, você até tem
mulheres que são líderes religiosas, mas elas não se ocupam nas funções ritualísticas, que são praticamente de domínio dos homens, tá? Então, no mundo, de modo geral, você vai ver que os homens dominam a religião. As mulheres ocupam funções relativamente secundárias. Da Igreja Católica, por exemplo, você não tem papas mulheres. Até houve na história, mas foi um truque. Ela se disfarçou de homem, a danadinha, ela se disfarçou de homem, e ela virou papa, se fingindo ser homem, porque naquela época, conchavos políticos, famílias e tal, conseguiam as vagas, os papas não eram escolhidos em função da sua dignidade espiritual. Os papas eram escolhidos na sua função de a política, né? Então eram conchavos políticos com relação às famílias. E teve uma papisa, uma mulher que se disfarçou de homem e, através de acordos políticos, chegou à posição de ser um papa. E acontece que ela era uma mulher. E ela se apaixonou por um padre lá. E eles fizeram amor. E ela ficou grávida. E ela escondeu a gravidez ao máximo que pôde, mas teve um dia que ela não conseguiu e o bebê nasceu, assim, prematuramente, na frente de todo mundo. E foi um escândalo. Porque como é que o Papa está grávido? Descobriram que era uma mulher. E a partir desse dia que uma mulher se disfarçou de homem para ser Papa, eles agora criaram um ritual muito estranho, bizarro, em que o Papa tem que ser conferido para saber se é homem mesmo. Incrível. Aí tem um local que o Papa se senta, é tipo um assento, assim, tipo um assento sanitário, e aí vem outra pessoa para checar a veracidade desse gênero. Uma vez checado, ele pode ser candidato a Papa. Depois desse problema, dessa interferência aí, tá? Essa vocês não sabiam, né? Eu acho que vocês não sabiam, porque é uma história bem, assim, cabulosa, que é meio escondida, né? O pessoal não fala muito, então, mas tá lá, na história dos papados, né? E isso é um babado do papado. Mas aconteceu. Então, mas não é comum, você não tem, né? Entre os protestantes, que é uma coisa mais, assim, aberta, vamos dizer, menos formal do ponto de vista das exigências, então as mulheres assumem a função de serem pastoras. Porém, existe, né, uma certa, mesmo entre eles, existe uma certa predominância dos homens, que são mais aceitos, inclusive também pelas mulheres, ok? Enquanto líderes, né, e toda a história da religião envolve o processo masculino. Por exemplo, Deus é apresentado como um ser masculino. Tá? E isso, para aqueles que são impersonalistas, digamos, que não têm uma definição específica de Deus, é mais fácil resolver isso. Porque aí é só dizer que o Deus masculino foi inventado pelos homens e que, na verdade, Deus não tem gênero, ele não é nem masculino nem feminino. Ele é uma massa luminosa e está lá e você faz o que você quiser. Olha, ele enxerga o que você quiser, mas ele não é nada. Então, é mais simples, né? Resolver assim. Entretanto, se a definição de personalidade é uma definição plausível dentro da pauta, já que nós temos personalidades, então, aí isso tem que ser explicado, porque a figura do ser supremo é masculina. Inclusive, quando você reza para Deus, o que você fala? Ó Pai, Pai querido, papai que me cuida, né? Você, então, inclusive, reza para Deus, admitindo a figura masculina, né? Quer ver só um condicionamento? Vou fazer uma... Eu acho que alguns de vocês conhecem a resposta, mas eu acho que alguns de vocês não conhecem a resposta. Olha só. A pergunta é a seguinte. Dois homens, aliás, duas pessoas sofreram um acidente. Um homem e uma criança. Tá? Um homem e uma criança. Chegou a polícia, medicou, cuidou dos dois, só que um deles não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, que foi o homem, o pai da criança. Era um pai e uma criança, o pai e o filho. O pai não resistiu e faleceu, né, no local. E a criança foi levada ao hospital com ferimentos graves, precisava de uma cirurgia. Então, chegando no hospital, eles convocaram a pessoa mais competente
para lidar com o assunto, porque era muito grave. Então, era, assim, o cirurgião mais competente do local. E aí chamaram essa pessoa mais competente. Quando essa pessoa viu a criança, disse em público: eu não posso fazer a cirurgia dessa criança, porque ela é o meu filho. Quem é essa pessoa? Quem seria essa pessoa que falou isso daí? Prestem atenção na pergunta. Vou fazer de novo. Um pai e um filho, viajando, sofreram um acidente. A ambulância veio, o pai não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A criança foi levada ao hospital. Chegando no hospital, foi requisitado a presença do cirurgião mais competente do hospital. Quando essa pessoa chegou, viu a criança, disse: eu não posso tratar essa criança porque eu não tenho condições psicológicas, ela é o meu filho. Quem é a pessoa? É a mãe? A mãe. Exatamente. Mas eu tenho, assim, a suspeita de que alguns de vocês né, assim, ficaram em dúvida em relação de quem seria essa pessoa. Então, essa simples dúvida indica que o nosso modus operandi, o nosso status quo, vai sempre partir do princípio de que essa pessoa mais competente é a forma masculina, é a pessoa masculina. E por isso dá a dúvida, quem seria essa pessoa? Né? No nosso caso, quando nós fazemos o rastreio, que é a busca da relação com o absoluto, o supremo, é uma forma masculina que se apresenta. Né? Então, isso também poderia ser considerado, né, uma variante ou uma derivação do domínio do patriarcado, do masculino sobre o feminino, do homem sobre a mulher, etc., a pontos tão estratosféricos que teria chegado, inclusive, até no céu. Haveria um domínio absoluto até a chegada no céu, seria o caso, né? Mas acontece que nós estamos falando aqui, a gente está aproveitando para falar da dimensão védica, do universo védico, como é que funciona o universo védico e a posição do ser feminino, que é a mulher, principalmente, né, dentro dessa história aí. Tá? A mulher, o arquétipo mulher, que é uma rede, né, que é uma instituição, tem a sua substância fundamental, que é o princípio feminino predominante. Tá? Esse princípio feminino não é monopólio absoluto da instituição mulher. É um erro pensar que a substância feminina é um monopólio da mulher. Essas são duas coisas diferentes, a mulher e a substância feminina. A substância feminina, ela é universal, ela permeia todos os seres, inclusive a instituição homem. A instituição homem e a instituição mulher, ambos são afetados pela substância masculina e feminina. A substância masculina e a substância feminina são produtos de patrimônio público universal, não é de domínio da instituição específica na qual elas predominam. Por exemplo, entre as mulheres predomina a substância feminina, mas não é uma substância de domínio absoluto da mulher. É que a mulher é um receptáculo mais apropriado para que essa substância se viabilize ou se manifeste. Entretanto, o homem, ele pode ser feminino, e isso não significa necessariamente efeminado, tá? Um homem efeminado é apenas uma alma que está se adaptando à forma da mulher, ou à forma feminina. Tá tudo bem. Então, ele está se feminilizando para se adaptar a essa forma. Não tem nada de errado nisso, porque é uma opção do ser, e em algum momento esse ser vai conseguir se integrar plenamente na forma que ele deseja viver, que é a forma da mulher, e aí sim viver plenamente a sua natureza feminina, e vice-versa. Por isso que a gente vê casos em que mulheres que não se adaptaram à forma da mulher e à substância feminina querem ter uma forma masculina e viver a substância, né, a forma do homem e viver a substância masculina, e vice-versa, porque as almas estão fazendo experiências com seus gêneros para ver qual deles ela vai se adaptar. É como
trocar de roupa numa loja para ver qual a roupa que vai levar para casa, que vai ser a definitiva. Tá? Então, elas fazem essas transições aí. Agora, como nós estamos falando da mulher, então, que predomina o aspecto feminino, e na cultura védica, que é a nossa área, como eu disse, os homens, eles cumprem umas funções estratégicas no sentido de produção de alimentos e de bens de consumo e a manter organizado a biblioteca de informações, que é o que se chama de religião. Tá? Agora, por que vamos supor que eu fosse Deus, né, vocês fizessem essa pergunta para mim. Por que você instaurou, ou por que você instituiu o homem como sendo responsável pela religião e não deu essa função para a mulher? Por que você a deixou de fora? Tem uma explicação que justifique? Ou essa posição, esse comportamento, essa decisão sua é passível de uma crítica pública? Ou seja, tem uma explicação coerente ou nós podemos criticá-lo já por isso? Qual seria aí a nossa opção nesse caso, né? Bom, a resposta reside no fato de que essas duas naturezas, masculinas e femininas, elas têm utilizações práticas, tá? E essas utilizações práticas, elas devem ser colocadas na pauta na hora de ocupar essas pessoas nas suas diferentes posições, tá? Então, vamos lá. Aí a gente vai ter que fazer uma análise histórica de como é que foi formatado o cérebro feminino, o cérebro da mulher, aliás, o cérebro da mulher, tá? A Terra cria todas as entidades vivas, tá? Então, ela é geradora de todas as entidades vivas. A Terra, a nossa Terra, tem mais ou menos 4 bilhões de anos, ok? Então, nesses 4 bilhões de anos, nos últimos 4 bilhões de anos, surgiu uma criaturinha aí, esquisita, chamada homens. O Homo, né? Surgiu aí, tá? Só um minutinho, pessoal. Então, nesses últimos 4 milhões de anos, surge essa criatura que nós entendemos como sendo o homem, que é, na verdade, uma raça que engloba mulheres e homens, e crianças, e velhos, e adultos, enfim. E essa espécie tem um cérebro com um diferencial que é a capacidade de evoluir rapidamente. Os outros cérebros não têm esse potencial. Por exemplo, se você pegar um elefante hoje e pegar um elefante de 100 milhões de anos atrás, que é um mamute, sei lá, alguma coisa assim, os cérebros não evoluíram tanto. Um passarinho, uma vaca de 100 milhões de anos e uma vaca atual, as coisas permanecem mais ou menos a mesma. Só que se você pegar um cérebro de um homem de 100 milhões de anos, né, você vai ver um símio aí, um primatazinho, e se você pega um homem moderno ou um intermediário, você vai vendo que esse cérebro ele vai crescendo, ele vai se expandindo, ele vai se adaptando. Então, um cérebro que evolui, tá? É o que torna o homem, a raça, né, a espécie humana, assim, complexa como a nossa. É um cérebro que evolui. Agora, imagina você que nesse caminho, em algum momento, enquanto eles estão só andando por aí, caminhando para lá e para cá, eles são um grupo diversificado, todo mundo faz de tudo. A mulher também caça, né? A criança também, tá? É um rebu, todo mundo faz de tudo, né? É tipo assim. Agora, quando eles descobrem o fogo, quando eles dominam o fogo, quando eles aprendem a lidar com o fogo, aí eles conseguem parar nos locais e porque eles conseguem dormir com mais facilidade. O fogo mantém os animais, os predadores longe. Então eles decidem parar de ficar andando, porque também ficar andando assim, é um pouco cansativo. Eles decidem morar nas cavernas. Esse processo assim, demora centenas de anos até chegar nesse ponto, tá? A gente está acelerando o filme aí. Mas eles vão morar em cavernas. São chamados homens das cavernas. Na verdade,
Eram as mulheres que viviam nas cavernas, predominantemente falando. Por quê? Olha só. Criança é criança em qualquer período, em qualquer tempo. Tá? Crianças são hiperativas, peraltas, curiosas, alegres, inocentes, etc. Então, essas famílias, esses grupos de nômades que vão viver nas cavernas, precisam manter o fogo aceso, porque é melhor manter um fogo aceso do que ficar tentando acender o fogo. Dá para acender também, mas se você mantém o fogo aceso, é mais prático. E aí você fica num local parado, traz os alimentos que é a caça até esse fogo, cozinha esse fogo e come, é muito mais prazeroso assim. Então, alguém tinha que ficar cuidando do fogo e os outros saírem para caçar. Então, o contrato social, naturalmente, é que as mulheres ficavam nas entradas das cavernas, vivendo nas cavernas, mantendo o fogo aceso, e, ao mesmo tempo, né, com lenhas, mantinha o fogo aceso. Uma brasa já era suficiente, então não era tão difícil manter o fogo aceso. E se o fogo ficava dentro das cavernas, ou seja, na entrada das cavernas, a chuva, eventual chuva, não apagaria o fogo. Então você poderia ter fogo mesmo num ambiente de chuva. É o que você não conseguiria transportando o fogo, porque a chuva poderia apagar as tochas. Então era mais inteligente parar, manter o fogo aceso no local seco, do que correr o risco de o fogo apagar. Depois, para conseguir acender o fogo num ambiente úmido, com madeira molhada, é impossível. Então é melhor manter a madeira seca e o fogo sempre aceso, porque você consegue produzir alimentos cozidos e ser mais fácil de processar assim. Então, as mulheres ficavam na entrada das cavernas cuidando do fogo, os homens saíam para a floresta para caçar. Esse era o contrato de convivência social a partir desse período de domínio do fogo. Então, até esse período, os cérebros eram iguais. Inclusive, na hora que vai fazer arqueologia, você vê que a cabeça é igual e tal, mas depois das cavernas, o cérebro muda um pouco. O cérebro masculino fica um pouco diferente do cérebro feminino. Tá? Na caverna, o que acontece na entrada das cavernas? A mulher, ela precisa, que é a mãe, né? Ela precisa ficar assim, hiperativa, super atenta, para o fogo não apagar, para olhar o alimento que está sendo feito, e ainda vigiar as crianças, que pode subir na árvore e cair. O índice de mortalidade infantil era muito alto nesse período. As crianças morriam com muita facilidade, principalmente por colocar coisas venenosas na boca, por caírem em buracos, desaparecer no meio do mato. Era uma confusão danada. E tinha predadores. Então, essas crianças, elas tinham que ser mantidas o mais próximo da entrada da caverna possível, para que elas ficassem no campo de visão e elas não morressem, e a preservação da família. E a afetividade familiar, de mãe para filho, sempre foi, desde o período das cavernas. Antes disso, já havia essa coisa da mãe visceral, né? Então, elas ficavam super tensas, hiperativas, preocupadas com a segurança e o bem-estar das crianças, e elas não podiam sair para a floresta, explorar aquela paisagem gigantesca. Elas tinham que ficar na entrada da caverna por uma questão de segurança, perto do fogo, que mantinha os predadores afastados, e também para não se perder na floresta. Então, o que elas tinham de opção? O interior das cavernas, que era escuro. Então, elas não podiam sair para fora das cavernas. Elas não podiam ir para o ambiente externo, para fora das cavernas. Elas só podiam explorar o mundo interno das cavernas. Então, elas exploravam a parte interna das cavernas. Essas pinturas rupestres que a gente vê nas cavernas, né? Isso daí é muito mais provável que tenha sido feito por mulheres e crianças do que por homens. Porque onde estavam os homens? No mato, caçando. Eles não tinham tempo para desenvolver habilidades artísticas, explorar os pigmentos, as cores, fazer misturas, alquimia de cores e tal. Isso tudo era muito mais possível que fossem feitos por mulheres ocupadas com crianças, que é o que professoras fazem na escola, misturar tintas, cores, fazer experiências de produção artística. Então, só que para explorar o interior das cavernas, você precisava levar o fogo para mais para dentro, né? E isso, do ponto de vista do cérebro, você desenvolve um cérebro com habilidades para explorar o mundo interno e, ao mesmo tempo, hiperativo, reativo, olhando onde está a criança, o fogo e tal. Então, o cérebro feminino, ele fica hiperativo, desfocado, porque, inclusive, se ele ficar muito focado, o que acontece? A criança pode morrer. Hoje em dia, por exemplo, você vê casos, se você abrir no YouTube, muitos casos de crianças que morrem por acidente doméstico porque a mãe está no celular hiperfocada. Então, ela fica aqui, hiperfocada no celular,
e a criança morre engasgada ali, no berço. Então, um dos índices alarmantes de mortalidade infantil tem a ver com mães hiperfocadas, concentradas no celular. Acidentes na rua com pessoas hiperfocadas no celular é muito comum, acidentes de carro, muito comum. E naquele período, uma mãe que ficasse hiperfocada, as crianças morreriam. Hoje já morrem, naquele período também morriam. Então, a mente da mulher, aliás, o cérebro da mulher, foi projetado durante um período de mais ou menos, vamos jogar aí uns 500 mil anos de convivência nas cavernas. Então, você imagina um cérebro sendo moldado por 500 mil anos de história. Que pressão, né? Como é que esse cérebro será moldado? Então, como é que ficou o cérebro da mulher? Hiperativo, desfocado. Não porque ela é desqualificada, mas por uma questão de sobrevivência das espécies. Ela precisou ser hiperativa e desfocada. Por quê? Por que desfocada? Porque ela tinha que olhar a criança aqui e a criança lá, a criança aqui e a outra lá. E as crianças são desfocadas, o que significa que o cérebro feminino, para dar conta da demanda, teve que se fragmentar, ou seja, se desfocar, para poder dar conta da sobrevivência da espécie. Tá? Isso tem nada a ver com questões machistas, isso é biológico, pelo amor de Deus, tá, gente? Isso é patrimônio público, é só olhar lá nos estudos, você vai ver que é assim que funciona, tá? Não estou criando nada, é uma questão biológica. O cérebro feminino ficou especialista em psicologia, por exemplo. Por quê? A caverna é semelhante à mente humana, que a parte artística, música, por exemplo, essas mulheres, elas precisavam inventar coisas para distrair as crianças. Então, música, a parte artística, assim, é muito mais provável que tenha sido criado pelas mulheres na convivência com as crianças no interior das cavernas do que pelos homens no campo caçando. Porque veja como é a vida de um homem na caça. Só um minutinho, pessoal. Um segundinho, por favor. Muito bem. Olha só. E agora vamos olhar os homens, tá? Lá no campo caçando. Um homem está olhando uma caça, uma presa. Vamos colocar que seja um viadinho. Tá? Ele tem que ficar olhando esse viadinho horas e acompanhar o movimento do viadinho, o comportamento, analisar a variante de probabilidades desse viadinho ir para lá ou para cá, o movimento que ele vai fazer que pode impedir a caça, e ele perdendo a caça, as crianças lá na caverna morrem de fome. Então, ele está hiperfocado em um único ponto. Tem uma paisagem linda do lado, tem uma cachoeira, lá tem pássaros voando, o sol está nascendo, tem flores florindo nas montanhas. Para o homem, nada disso interessa, apenas o movimento do veadinho. Porque ele não pode perder a caça. Então, depois de 400 mil anos assim, o cérebro do homem ficou hiperfocado. Não tem a ver com uma decisão pessoal dele, é uma questão de sobrevivência da espécie. O cérebro dele ficou hiperfocado e ficou maior. Por quê? Porque ele precisava de mais espaço para registrar centenas de milhares de variantes possíveis para não perder essa caça. Embora o cérebro seja maior, o objetivo era um único só, que seria a caça em si. E qual era a prerrogativa desse cérebro? Matar. Ele precisava matar. E matar significava a sobrevivência da espécie dele. Então, o cérebro masculino ficou perito em derrotar, ou seja, matar, e hiperfocado no único ponto. Agora, vamos sair das cavernas e vamos nos dias atuais. Vocês já viram homens assistindo jogo de futebol? Como é que eles conseguem ficar 2 horas ali, parado na frente da televisão, vendo uma bolinha? Assim. A mulher olha para aquilo e fala, então é isso. Então é isso. É com esse ser que eu me casei. Como assim? Ela fica querendo entender o que se passa. Os homens, por exemplo, uma das principais queixas da mulher é homens que fica mexendo no joguinho, né? Que fala, olha só, agora eu ganhei um carneirinho. E fica jogando o joguinho. Jogo de videogame, né? Tem homens que perdem casamento por conta do jogo do videogame. Que ele fica ali, hiperfocado numa coisa só. O meu marido não sai,
ele só quer ficar em casa trabalhando, só trabalha e tal. O homem, o cérebro dele é um cérebro moldado por 400 mil anos de história para fazer apenas uma única coisa. Tem um cérebro adaptado ao tédio. Você ficar sentado no meio atrás de um arbusto, horas, só olhando para uma caça, você tem que se adaptar ao tédio, ou então você se joga do penhasco. Numa das duas coisas. Então, entre se jogar do penhasco e as crianças morrerem de fome na caverna, o ideal era se acostumar ao tédio. Então, o cérebro masculino se adaptou ao tédio e conseguiu extrair do tédio algum prazer. É por isso que você vê homens fazendo coisas infantis nos dias atuais, porque ele não precisa mais caçar para conseguir alimentos, é só ir no supermercado, mas o cérebro dele está ainda adaptado ao tédio, ao passo que o cérebro da mulher não se adapta ao tédio. O cérebro da mulher precisa de variedade. Então, ela quer se divertir, sair com as amigas, conversar, passear e tal, e aquela coisa toda, porque o cérebro da mulher é hiperativo e desfocado por conta de 400 mil anos de pressão biológica. O cérebro masculino é entediado e hiperfocado por conta de 400 mil anos de pressão histórica sobre o desenvolvimento desse cérebro. Não tem a ver com decisões conscientes, pessoais, de personalidade. Tem a ver com pressões biológicas de como é que esses cérebros funcionam. Ok? Então, entendido isso, vamos trazer agora esse ponto para a pauta da religião. Vamos imaginar que eu seja Deus agora. Agora que vocês têm compreensão da logística, a pergunta pode ser feita novamente a mim. Senhor Deus, por que você coloca os homens para conduzir as religiões e as mulheres pobrezinhas não têm nada para fazer? Ficam sem a direção da religião. Veja bem. Gente, esses assuntos de compreender Deus, a dificuldade, a luta, né? Que vocês não me viram chorar ainda, né? Acho que eu vou fazer um vídeo chorando. Eu acho que vai dar certo. Porque, se de repente, às vezes eu falo, gente, se interessem pelo conhecimento, vamos atrás, entende? E assim, eventualmente dá um resultadozinho, né? Assim, bem fraquinho, mas dá algum resultado. E aos pouquinhos a gente vai aumentando esse resultado. A dificuldade que é convencer você, filhos, né, para ir para a escola, a luta que é, né? Como é que é uma luta, não é? Você mandar os filhos para a escola e se adaptarem. E estudar, né, procurar se interessar pelas questões é abstrato, é filosófico, é entediante. É uma dor. Vocês são amorosas comigo, têm compaixão de mim, aí vocês estudam por compaixão de mim, para não me ver chorar, porque vocês estão com preocupação, porque a qualquer momento eu vou começar a chorar, né? E aí vocês não querem me ver assim, chorando, tristes, decepcionado, me sentindo incompetente ou fracassado na minha atribuição como professor. E aí, para aliviar o meu coração, vocês decidem estudar um pouquinho, e aí me acalmam. Mas não que realmente seja uma pauta de prioridade, não é normalmente. É entediante estudar, assistir os vídeos, responder. É para o cérebro feminino, para o cérebro da mulher, mais difícil ainda do que para o cérebro masculino. Porque dá um tédio. E algumas mulheres se adaptam, quando elas se adaptam a experimentar o mundo misterioso dos conhecimentos, aí elas conseguem de volta a caverna e se adaptam a isso daí, fica prazeroso. Do contrário, o que uma mulher quer, a preocupação principal da mulher qual é? Que a despensa esteja cheia para alimentar os seus filhotes. Ah, Devananda, mas eu não tenho filho. Não tem, mas o cérebro que você herdou é um cérebro de uma rede de 400 mil anos de história. Então, não vem com essa história de que você é um ser individual, que não existe isso, tá? O seu cérebro faz parte de uma rede. Ele foi moldado nessa rede. Então, você tem um cérebro que é compartilhado na rede, que é um cérebro de mulher, um cérebro de mãe, que funciona como um cérebro de mãe. Então, ainda que você não tenha filho, a sua preocupação pragmática vai ser ter a despensa cheia, apesar de você não ter filho, tá? O que acontece? A mulher, o cérebro dela ela estará disposta a estudar terrivelmente se for para ter um bom trabalho, para ter um bom salário, para ter uma boa despesa cheia. Então, não é que a mulher não tenha condição ou capacidade de aceitar o tédio filosófico ou de estrutural de estudos
ela fará sim, mas se isso estiver em consonância com a moldagem do cérebro que ela herdou da rede de 400 mil anos. Então, ela vai estudar sim. Tem mulheres médicas, engenheiras, diretoras de empresas, e elas são muito competentes. Mas como elas conseguem estudar esses assuntos? Porque é pragmático, que produz a despensa cheia para garantir o sustento dos filhos, o alimento dos filhos. Então, elas conseguem estudar se isso for relacionado com ganhos pragmáticos, ou seja, ainda é a mulher das cavernas mantendo a despensa cheia para que os filhotinhos não morram de fome. Então, esse cérebro de 400 mil anos, que é pragmático, é o cérebro que é utilizado pelas mulheres para se tornar astronauta da NASA, a diretoras de empresa, a artistas, etc, etc, etc. Agora, no campo da filosofia, no campo da metafísica e da filosofia, você tem um número reduzidíssimo de mulheres. Os cursos de filosofia são livres, as mulheres podem frequentar. Mas se você vai num curso de filosofia, você tem 50 homens, 7 mulheres, 5 mulheres. É a proporção. Elas são livres. Elas podem ir na filosofia também, mas elas não vão. Por quê? Porque é entediante, porque é abstrato, porque não é pragmático. E o cérebro delas tem uma certa dificuldade de se adaptar a esse tédio filosófico de longo alcance. O cérebro do homem não. O cérebro do homem para e fica olhando uma única coisa durante dias. Então, a questão da investigação filosófica, da questão de olhar a mente do Criador, interpretar essa mente e olhar essa mente, analisar essa mente e compreender essa mente, requer um tédio filosófico de longo alcance. Se isso for exigido das mulheres, é tortura, é um abuso psicológico até. Porque elas serão obrigadas a se adaptarem a uma coisa que as fazem sofrer do ponto de vista estrutural, de como o cérebro foi formatado, não da capacidade. Pelo amor de Deus, gente, tá? Por favor, não me entendam errado. Eu imploro a vocês que não me interpretem errado. Tem a formação biológica do cérebro. É disso que a gente está falando e o efeito que isso dá na psicologia do ser, tá? E mas então, Devananda, você está nos torturando, então. Se o raciocínio é esse, vocês, porque você está pedindo que a gente estude, esses assuntos são abstratos e tal, dá um pouco de trabalho, mas a gente faz por compaixão a você. Gente, todo mundo consegue se adaptar um pouquinho, tá? Todo mundo consegue, e a evolução significa adaptação. As mulheres estão entrando em todos os campos, então também chegou esse campo em que elas também têm que entrar para aprender sobre isso daí, que é o campo da investigação filosófica acerca do Supremo. Principalmente porque não há mais tanta preocupação com a sobrevivência da espécie. Não tem tempo disponível. Como é utilizado o tempo disponível normalmente pelas mulheres? Gente, vamos ser realistas. Elas gostam de se divertir. Tem uma música, né? Girls just wanna have fun, ou seja, garotas querem apenas se divertir. Então, é muito comum que as mulheres têm, mas assim, elas trabalham e tudo e tal, etc. Porém, o campo da investigação metafísica não é do interesse, normalmente, do cérebro feminino, do cérebro da mulher. Mas é o pragmático, estrutural, desenvolvimento econômico, crescimento econômico, realização financeira. Aí você tem as mulheres em todas as áreas, porque é pragmático. No campo aberto, que é o campo da filosofia, que é o campo do abstrato, elas não se apresentam com o mesmo interesse. É muito raro essa presença de interesse. Você precisa de garimpar muito para conseguir algumas mulheres que sejam interessadas no estudo filosófico da investigação Deus. Mas Devananda, tem muito mais mulheres na religião do que homens. É verdade, mas tem muito mais homens teólogos, pensadores da religião do que mulheres, porque as mulheres são psicologicamente voltadas para o mistério, porque no interior da caverna, elas olhavam para o escuro e imaginavam o escuro, e interpretavam o escuro, mas elas não entravam lá no escuro, elas tinham medo, elas ficavam no interior das cavernas. Os homens, quando chegavam das caças, como eles eram mais acostumados ao perigo, então eles entravam no fundo das cavernas e colocavam luz lá no fundo das cavernas. As mulheres ficavam à distância interpretando essa escuridão. Então elas ficaram intuitivas, que é o que atualmente se chama de psicologia. Elas, então, interpretam intuitivamente o íntimo, o interior, né,
dos seres, das pessoas, enfim, porque é um campo da psicologia. Agora, quando o assunto é entrar lá e investigar essa escuridão de maneira sistemática, devido ao medo produzido pelas cavernas, a moldagem do cérebro ficou mais, digamos assim, sabe, reduzida a isso daí. Tanto é que, no caso do pai da psicologia, é um homem, né? O caso do Freud, por exemplo, tá? Que é um cérebro masculino que se adapta ao tédio e vai, no fundo da escuridão, sistematizar ou dar significado a essa escuridão. Mas qual é o objeto, a matéria-prima do Freud? São as mulheres. Ele começa tudo com a mulher, que tem uma variação. Ele vai investigar, então, o Jung, né, que é amigo do Freud, vai, então, explorar no mundo dos sonhos, que é basicamente feminino, ou da mulher. Então, é a exploração, o perigo de entrar em lugares difíceis e perigosos é uma função que o cérebro masculino se adapta mais. E o cérebro feminino, o cérebro da mulher, se adaptou à criação intuitiva, à imaginação, à psicologia. Então, você tem muito mais mulheres nas religiões, porque elas estão acostumadas a ir para um local onde elas se sentem seguras, que é a entrada das cavernas. Então, a religião dá segurança emocional para essa alma, do ponto de vista metafísico, e, ao mesmo tempo, o campo vamos dizer assim, né, da exploração informal da religião permite com que a mulher vivencie a sua intuição, o seu misticismo, a sua mediunidade com mais facilidade. Porém, na hora de explicar isso daí, você precisa de um cérebro que sistematize essa intuição. E, nesse caso, entra o cérebro masculino. Por isso que o cérebro masculino, e aí uma mulher, se quiser adotar um cérebro masculino, pode também, porque o cérebro masculino não é patrimônio exclusivo do homem, é só um cérebro masculino, ou seja, uma substância masculina. A mulher pode tomar posse dessa substância e metabolizar em si mesma e transformar o cérebro dela, metabolizado ou simbiotizado, numa osmose, num cérebro adaptado a um cérebro feminino, masculino. Tá tudo bem, porque é uma substância adquirível, não é patrimônio exclusivo. Assim como um homem pode absorver a substância do cérebro feminino e metabolizar no cérebro dele e formar essa simbiose, o que é muito mais perfeito, porque você tem duas qualidades, uma variedade para ser utilizado, tá? Agora, quando você tem que metaforizar a existência, você precisa de longos períodos de meditação, de pensamento focado, hiperfocado. Então, o cérebro masculino, do ponto de vista técnico, por uma questão biológica, é mais adaptado ao tema da metafísica, do estudo das escrituras para produzir resultados facilitados, como, por exemplo, as mulheres ficavam na entrada da caverna, os homens voltavam com a caça, e aí as mulheres preparavam os alimentos, ok? Então, os homens, eles estão adaptados a ir na floresta e fazer a parte mais densa, a parte mais estrutural, mais difícil, que é recolher os objetos. E aí trazer para as mulheres que vão fazer a parte mais artística, que envolve a preparação dos alimentos, os sabores, os cheiros, as cores, as formas. Isso é arte. Cozinhar é uma arte, né? Caçar, não. Caçar é habilidade, é destreza, é determinação em matar. É diferente. Cozinhar é uma arte. Agora, caçar é habilidade, destreza, precisão, tecnicidade e testosterona. Pouca oxitocina. Senão você olha o viadinho com aquele olhinho piscando, você não atira a flecha, simplesmente. E a criança morre na caverna. Então, o olhinho piscando do viadinho não quer dizer nada para o homem. Ele vai e atira a flecha, ainda que o viadinho faça uma carinha fofinha. Se o viadinho fizer uma carinha fofinha e o cérebro for maternal, ele olha e fala, oh, meu Deus, que peninha, não vou matar esse viadinho. E volta para casa e leva um couro da mulher. Só isso. Né? Então, quer dizer, a coisa não anda. Então, o cérebro masculino tem pouca oxitocina, bastante testosterona, para ter condições de matar, para que a sobrevivência da espécie se dê. Por isso que os homens são muito mais violentos, são muito mais cruéis e matam com muita mais facilidade, porque o cérebro está adaptado, por conta de uma questão estrutural, a essa função, tá? E aí, o que é o seguinte, eu sou Deus, eu preciso agora, que já passou o período bruto, o período mais terrível, o período mais desumano, o período mais animal,
Agora eu preciso cuidar desse cérebro que você, né, teve que fazer essa função. Como é que eu vou deixar esse cérebro agora? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ocupar esse cérebro em pensar, porque pensando, rezando, ele vai desenvolver oxitocina. Enquanto líder religioso, ele vai aprender o quê? Que ele tem que cuidar das famílias, que ele tem que proteger as pessoas, que ele tem... Então vamos mudar a configuração de matar para proteger os demais. Tá? É como você pega um filho, né, uma criança que é hiperativa, que bate na irmãzinha, que chuta o gatinho, que faz maldades, aí você traz ele e fala, filhinho, não pode, o gatinho você tem que cuidar com carinho, a irmãzinha, ela é mais vulnerável, você tem que ter amorzinho e tal, e se você fizer direitinho, eu te dou um presente, tá? Então eu vou deixar aqui o videogame para você, com essa televisão, para você jogar sozinho. Mas, para você poder jogar sozinho o videogame, você tem que tratar a sua irmãzinha com educação e não pode maltratar o gatinho. Inclusive, você vai ter que alimentar o gatinho. Se você fizer isso, tem o joguinho disponível. Se não, ó, a mamãe corta a TV. Aí, com isso, você consegue educar uma criança. Então, se você tem que educar uma raça inteira de homens acostumados a matar, e agora, como é que vai fazer? Então, torná-los líderes, chefes da religião, é funcional, é pedagógico, é terapêutico. Porque você libera a mulher de ter que ficar pensando, metaforizando, filosofando, que é cansativo e extenuante para ela, porque o que elas querem mesmo? Elas querem ficar com os filhinhos, curtir o amorzinho dos filhinhos, passear com as crianças, é natural, elas querem viver esse prazer de existir e de ser mamães. É muito mais comum do que tirar essa pessoa desse ambiente e colocá-la sentada para passar longos períodos pensando em assuntos abstratos, pobrezinhas, porque isso seria tortura psicológica com elas. Então, é mais inteligente ocupar os homens na função estrutural como sacerdotes e pensadores e deixar as mulheres mais livres, porque o cérebro delas não está adaptado a esse tédio. Então, elas podem ficar em casa, cuidar das crianças, fazer as artes, que é a questão de cozinhar, de decorar a casa, de ter o jardim, de ter um ambiente florido, e os homens serem ocupados em estudar, porque isso vai produzir neles oxitocina, vai melhorar esse índice de matança, de vontade de matar, vai acalmar esse ser, é funcional, porque é importante o que ele vai fazer também, e ele vai receber um presente importante. Qual? O orgulho de ser uma pessoa importante na sociedade. Então, os homens vão ser respeitados como líderes espirituais, seres iluminados, chefes religiosos, e com isso eles desenvolvem oxitocina, ficam mais calminhos, menos agressivos, mais produtivos em termos de grupos sociais, e ele fica mais bem ocupado dessa forma. Outro ponto é que o cérebro feminino, a natureza feminina, devido à oxitocina, emite uma Shakti, que é uma potência. Essa Shakti era experimentada naturalmente pelas crianças, né? Quando todo mundo quer, quando a gente fala, né? Quero o colo da mãe, todo mundo quer o colo da mamãe, né? O que significa isso? Psicologia pura, acalma, é um remedinho. Então, essa substância, esse remédio, ele só é produzido por esse ser feminino, por esse cérebro embevecido em oxitocina, por essa superabundância de oxitocina, que é produzida pelo cérebro feminino. Então, esse ser, na astrologia, é assim, o planeta Júpiter, que é Brihaspati, representa os mestres. E tem um local no mapa em que ele fica exaltado, fica superior. E é no signo conhecido como Câncer, que é o signo de água. No mapa é a casa 4, que significa mãe. Então, o mestre exaltado é uma mãe. Na psicologia, é assim, quando o homem ele é muito exaltado, muito elevado, iluminado, ele tem uma natureza maternal. Jesus era maternal, São Francisco era maternal, o Chico Xavier era maternal, Swami Prabhupada era maternal. Todo homem iluminado, Dalai Lama maternal, todo homem iluminado, ele fica feminino, não é efeminado, é diferente, ele fica feminino, substancialmente maternal. Então, estimular os homens a alcançar essa natureza é produtivo, é mais seguro para o convívio social do que deixá-los soltos para continuar matando, porque até onde isso vai?
É perigoso. Então, os homens vão ser ocupados terapeuticamente com os atributos de estudar, que requer um cérebro entediado para longas filosofias, longos pensamentos, longas histórias. Eles vão ficar responsáveis de ficar catalogando todos esses conhecimentos, registrando esses conhecimentos, porque não tinha livros, era tudo registrado aqui. Então, precisava de um cérebro acostumado a longos períodos parados, só ouvindo uma coisa só. O cérebro feminino está o tempo todo assim. É incompatível. Então, os homens serão ocupados com a liderança da religião por fins didáticos e pedagógicos, para que eles se acalmem. Com isso, eles terão um estímulo. Qual? Como eles querem ser heróis, porque na floresta, na caça, aquele que matava a presa era considerado o herói de todos. No jogo de futebol, quem faz o gol recebe os méritos, é considerado o herói de todos. Então, o cérebro masculino quer ser um herói. E aí, essa função de ser um herói da humanidade, um salvador da humanidade, um iluminado da humanidade, é um estímulo na psicologia masculina que faz com que ele queira ser um ser iluminado, por heroísmo, por idealismo. E para ser um ser iluminado, ele vai ter que desenvolver as qualidades de um ser iluminado. Quais? Ele vai ter que ser um ser maternal. E isso vai produzir a função de você pegar um cérebro adaptado a matar e transformar esse cérebro para um cérebro acostumado a amar, o que é uma grande evolução. E seguro, é uma segurança para todos, para crianças, para as mulheres, para todo mundo. Então, ocupar os homens em rezar é muito mais produtivo do que tirar isso deles, porque se nós tirarmos isso deles, o que vai sobrar para eles? Eles vão continuar matando. Isso é bom? Pode não ser. Né? Então, o sistema védico, ele é racional, ele é inteligente, ele leva em conta a psicologia da variação biológica também. Ele não é só esotérico, ele não desconsidera o mundo real, o mundo pragmático, as funções das sinapses, como é que acontece no processo biológico e como isso reflete do ponto de vista psicológico. Tá? Então, vocês vão ver, na cultura védica, os homens enquanto sacerdotes. Eles são como crianças, do ponto de vista de Deus. E Deus está cuidando dessas crianças, que são os meninos. E para que ele cuide bem desses meninos, precisa ter um estímulo para que esses meninos queiram fazer o trabalho e serem calminhos, para que a família fique bem. Porque uma criança hiperativa, que bate nas crianças, solta em casa, é um perigo para as demais. Então, os homens vão ser ocupados em estudar as escrituras, em dominar o conhecimento, e as mulheres vão ficar liberadas desse tédio de longo alcance, porque elas já têm uma coisa que os homens precisam. Qual? Oxitocina, amor, compaixão, predisposição a dar a própria vida pelos seus filhotinhos, o que significa amor profundo, ou seja, amor de mãe. As mulheres já têm isso, porque o cérebro foi moldado durante 400 mil anos para essa função, então ela já sente a oxitocina naturalmente. O homem não tem oxitocina, ele quer matar alguma coisa. Isso é perigoso. E, sendo um religioso ou um líder de religião, ele vai estar acostumado a pensar do ponto de vista da compaixão pela humanidade. E isso desenvolve oxitocina. O cérebro muda e se adapta à substância feminina, o que é muito melhor para toda a humanidade. Então, do ponto de vista estratégico, como um jogador de xadrez, do ponto de vista da inteligência, é muito melhor que os homens se ocupem nas funções da religião, de serem guardiões ou líderes religiosos, porque isso dá a eles uma terapia ocupacional que é segurança estatal, ou seja, segurança social para todos os habitantes cidadãos, que são os filhos de Deus. Tu é inteligente. Se eu fosse Deus, eu faria assim, por uma questão de inteligência. Procede ou é um delírio? Tá? Procede. Você pode também explicar aquela... que você sempre explica que os homens podem, na cultura védica, eles podem ficar sentados muitas horas no chão e a mulher não? Isso é bem interessante também. Né? Tem isso também. Por quê? O que acontece? A mulher tem útero, o homem não. O útero, ele tem que ser mantido numa temperatura equilibrada, porque é uma incubadora. Né? Não tem aquelas chocadeiras que pega ovo e vai chocar os ovos, aí tem uma luz que mantém numa temperatura, senão os ovinhos não chocam. Né? Tem que ter um calorzinho. Tá?
Então, o útero ele tem que ficar sempre num local, num ambiente, onde ele não receba muita friagem, para não danificar a sua operacionalidade. É um equipamento extremamente delicado, é tipo um Apple. Você não pode ficar colocando em qualquer lugar assim. Tem que manter numa certa segurança. Então, a terra é fria. Se você fizer um buraquinho na terra e colocar a sua mão lá na terra, você vai ver que é mais frio do que do lado de fora. A terra é fria. Então, quando o sistema de yoga exige uma postura para optimizar a utilização dos chakras, em que a forma de sentar é a forma do yogi. E normalmente é uma esteirinha fina para desenvolver resistência. Então, se você coloca uma garota de 10 anos de idade, que é normalmente a idade em que eles começam a estudar os Vedas, sentada, você refrigera o útero dessa menina. Ela vai ter dificuldade de ter filhos lá na frente. Então, você vai sacrificar um equipamento super sofisticado, que já é perfeito, para conseguir uma coisa que ela já tem, que é oxitocina, ou seja, compaixão. Então, é redundância. Para aprender os Vedas, para aprender os sacerdócios, para ter autorização de realizar a ação dos jagas e todo esse processo, requer-se longos períodos de estudos, o que significa longos períodos de meditação, ficar sentado no chão. Isso danifica o equipamento super sofisticado, que é o útero, que é um reprodutor humano. Então, não vale a pena sacrificar para aprender os textos védicos. Então, as mulheres são liberadas porque elas têm um equipamento muito sofisticado que requer um cuidado especial e não pode ter contato com o ambiente frio, porque pode prejudicar a sobrevivência da espécie, é estratégico. Então, elas ficam liberadas e têm que ficar sentadas no chão longos períodos estudando. Ah, mas Devananda, hoje em dia você pode sentar na cadeira e a cadeira pode ser, inclusive, aquecida. Tá tudo bem. Ok, então vamos sentar durante 12 anos falando mantras. Quero ver quem topa. Vamos lá? Meninas, quem topa? Quem quer entrar para as salas do Devananda estudar o tratado? Vamos. Entende? Algumas de vocês topam, mas é porque já tem um cérebro já de tanta pressão que eu faço. Já não, peraí, deixa eu aderir um pouco, só para eu poder também ter paz de espírito, porque aí não dá, né? Já não consigo mais ouvir. Deixa eu... É aquela história. Se você não pode contra eles, renda-se a eles. Só um pouquinho, tá? Não sei, então, vou fazer devagarinho no meu ritmo. Tá bom. Pelo menos um pouquinho pode. Pode, posso, tá bom. Então já fico satisfeito, tá bem? Porque é segurança, né? Agora, o que acontece é o seguinte: a mulher pode ser uma sacerdotisa védica, ela pode dirigir uma cerimônia, ela pode fazê-lo, só que ela tem que aprender a fazê-lo. Isso requer longos períodos de estudo. Não é só sentar e fazer um foguinho e fazer uns mantrinhas. Não é isso, gente. Veja bem, o sacerdote, ele se responsabiliza de equalizar o karma daquela outra pessoa, não é um foguinho. Tem um processo kármico envolvido aí. E aí, como é que você vai lidar com esse assunto? Você tem que ter conhecimento. Esse conhecimento requer longos períodos de estudos. Você vai ter que sacrificar o shopping center, você vai ter que sacrificar as brincadeirinhas com os gatinhos, você vai ter que sacrificar o aniversário do sobrinho, você vai ter que sacrificar a festinha de casamento da sua prima que veio de lá, não sei de onde, para casar com não sei quem. Você vai ter que sacrificar tanta coisa e você talvez não esteja disposta a fazer isso. Imagina você interromper uma audiência que você tem importantíssima com o seu trabalho para poder responder o questionário que é isso, gente, para com isso, pelo amor de Deus. Aí não, né? Aí não dá, pelo amor de Deus. Então, quer dizer, você, sabe, adaptar-se a isso, a ter conhecimento, não vou colocar nenhuma de vocês sentada para fazer uma cerimônia védica de fogo, sem preparo filosófico e espiritual, porque você se envolve no karma das pessoas. E aí, como é que fica? Então, ser um sacerdote não é só se apresentar publicamente como sacerdote ou sacerdotisa e dizer agora eu sou liderança espiritual. Você está assumindo o karma daqueles que acreditam em você. E como é que vai ficar essa história aí? Então, é assim? Então, para ser um sacerdote, você tem que ter conhecimento de como lidar com a tecnologia, que é a mente do Criador, que é a questão do karma em si. Por isso é que você não vai ver tantas sacerdotisas mulheres, porque isso requer longos períodos de estudos, e o cérebro das mulheres não está adaptado, principalmente porque elas precisam cuidar das crianças, que é um objeto que dá muito mais satisfação do que sentar e estudar horas seguidas. É muito mais gostoso amamentar um bebê do que passar 10 horas estudando um tema abstrato. Pergunte para uma mãe se é ou se não é. Pergunte para uma mãe se ela gostaria de trocar a posição dela amamentando o bebê com a do marido que é lá
o pastor da igreja, que tem que ficar 10 horas lendo, entendendo um único versículo lá da Bíblia. Pergunta se ela quer trocar a posição. Normalmente. Normalmente não. Entende? Algumas trocariam, mas essas mulheres são mulheres, assim, tresloucadas, ou transcendentais, né? Pode ser. Ou elas são tresloucadas ou transcendentais, a ponto de também quererem, não é, cooperar com esse trabalho pesado que os homens têm sobre os ombros. É impossível? É impedido? Não. Só que elas têm que adquirir os protocolos antes. Mas, o que acontece? Elas trocariam não o esforço que os homens têm que fazer para estudar, porque algumas dessas pessoas são convidadas e desistem dos estudos, porque é cansativo, mas aceitariam a posição de uma sacerdotisa. Isso é perigoso. Fazer uma coisa dessa sem conhecimento é perigoso. Para você ser um médico, você tem que estudar, porque é perigoso. Você pode se contaminar. Para ser um bombeiro, sabe? Para ser, sabe? Assim, você precisa se preparar, porque pode ser perigoso. Então, lidar com o karma das pessoas pode ser perigoso para a pessoa e para quem está lidando com o karma. Essas religiões muito abertas, muito informais, que só dependem da intuição feminina, são perigosas. É um campo perigosíssimo. Porque elas lidam com o karma das pessoas, sem entender exatamente o que elas estão fazendo, e as pessoas submetem os seus karmas a essas pessoas, sem entender o que está acontecendo, só com base na expectativa da intuição. É um ambiente extremamente volátil e perigoso. Você vê muitas mulheres que enlouquecem, piram literalmente nessas dinâmicas aí, e isso é extremamente perigoso. Porque lida com o karma das pessoas. E o karma é um material volátil, extremamente agressivo e perigoso. Então, assim, Deus, na sua atribuição inteligente, o Senhor Supremo, Vishnu, vai então ocupar os homens que têm um cérebro adaptado para lidar com essa tecnologia perigosa que é o karma da humanidade. Por isso você vai ver muito mais homens do que mulheres nessas funções. Bom, agora, supomos que eu seja Deus. As mulheres são as minhas filhinhas. E as filhinhas meninas são muito fofinhas, elas são muito lindinhas, elas são cheias de sonhos coloridos, cheias de esperanças, expectativas, elas só querem ser felizes, só isso. Elas não querem poder. Normalmente não. Elas não querem dominar a humanidade, elas querem apenas ser tratadas. De um modo geral, você pode pegar 10 mulheres, 9 são assim. Uma quer poder, quer o domínio, quer desbravar, quer, sei lá, de repente colocar, sei lá o que elas querem fazer. Algumas são assim. Mas, de um modo geral, que cada pessoa tem a sua variação mental, né? Os homens costumam ser assim, poder e sei lá o que eles querem fazer com esse poder aí. Mas, de um modo geral, as mulheres, o que elas, se você olhar a sua filha, se você olhar para você mesma, se você for honesta no sentido de olhar para a psicologia da sua mãe, da sua avó, de um modo geral, 90% da psicologia delas é o quê? Elas querem ser felizes, querem ser protegidas, querem ser amadas, querem ter os seus filhinhos queridinhos, saudáveis, educadinhos, próximos, querem ter coisinhas divertidas para distrair os seus filhinhos e também para distrair a si mesmas. Elas querem só ser felizes. E se tiver alguém que ajude elas a entenderem a cabecinha delas, que atualmente são os psicólogos, melhor ainda. A maioria é assim. Eu sei disso, porque eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha que sempre conviveu com outras meninas, eu lido com muitas mulheres, e isso é predominante. Tá? Agora, tem algumas que querem assumir funções de responsabilidade, que são responsabilidades que vão pesar sobre elas, elas podem, sim, mas para que consigam fazer sem quebrarem psicologicamente, precisam de estrutura e aprendizagem. E aí é onde que entra a pressão dos estudos, que é o tédio, que tem que ser superado para se conseguir essas funções de maneira segura. Porque ser uma líder religiosa, qualquer um pode. Ah, porque eu estou aqui com a voz falando que tal, não sei o quê. Beleza, é só chegar junto, você vai conseguir um grupo aí. Mas, e o karma? Como é que fica isso daí? Então é assim? A pessoa não sabe exatamente o que está fazendo, mas está fazendo. É perigoso para ela e para os demais. Então, existe um sistema que norteia essa formação, tá? E é por isso que vocês verão muito mais os homens predominando. Não é um castigo que Deus lançou sobre as mulheres.
é simplesmente um cuidado amoroso para preservá-las, porque elas têm um equipamento muito especial que o representa diretamente, que é o útero. Não tem nada tão perfeito para representar o Supremo que o útero na mulher. É um reprodutor de vida. Só quem tem essa capacidade é o Supremo. E a mulher tem um equipamento dentro delas que representa ou replica a instância Deus, que é reproduzir a vida e cuidar dessa vida com amor e compaixão. É Deus na forma humana, a mulher, ou seja, o ser feminino. Então, esse ser já tem uma perfeição. Os estudos das Escrituras são para levar o ser até essa perfeição. O homem fica maternal. A mulher já nasce com essas funções em andamento. Então, elas já estão numa certa fase lá na frente. Por isso, é muito mais produtivo que os homens se ocupem da religião, tenham uma terapia e sejam respeitados como mestres, líderes da religião, tanto pelos outros homens, quanto também pelas mulheres e as crianças, porque isso os incentiva a continuarem fazendo essa função importante de cuidar das famílias. É uma psicologia divina, levando-se em consideração o processo biológico da formação humana. Isso é inteligente. Tá? Mas é aberto para qualquer pessoa, só que o processo é sempre o mesmo. Não é só eu sou uma sacerdotisa. Você tem que estudar para entender como libertar o outro ser. Nós, os representantes védicos, podemos formar sacerdotisas, mas o desafio é convencê-las a se sentar para estudar adequadamente, para saber o que estão fazendo com segurança, e não apenas por vaidade de ser um ser importante, porque isso é perigoso. Tá? Nós somos responsáveis, sim. Se uma mulher se aproxima querendo aprender a ser uma sacerdotisa, nós somos responsáveis de torná-la uma sacerdotisa. Mas antes, nós somos responsáveis também de convencê-la a superar um cérebro inconstante para ficar hiperfocado e aprender a ser uma sacerdotisa real, e não apenas uma mulher vaidosa querendo tomar a posição do homem como sacerdote. E isso não é fácil. E eu acho que eu vou começar a chorar, porque se der certo, eu vou por esse caminho aí, porque tem muita gente que chora, né? Mas por enquanto eu ainda consigo rir para não chorar. Então, enquanto eu puder rir, eu rirei, porque as mulheres riem mais e vivem mais tempo. E eu quero prolongar um pouco aí a minha estadia. Então, eu vou rir, tá, gente? Por enquanto. Depois, mais para frente, eu choro. Vai chegar. Agora é isso daí, tá bem? Então, para finalizar aqui, como eu sei que, no caso, né, imaginando que eu seja Deus, que as mulheres já têm essa substância, que é o feminino, o compaixão, já em andamento, eu preciso utilizar essa substância de maneira mais produtiva. Então, elas se tornam, na casa, os mantenedores da religião. Os homens, líderes, mantêm as bibliotecas bem organizadas. Os outros homens mantêm os campos produzindo alimento. As mulheres em casa mantêm a religião em atividade. Elas são as verdadeiras sacerdotisas, porque elas é que adoram a deidade em casa. São elas é que cozinham os alimentos que serão oferecidos ao Senhor Supremo em amor e devoção, e elas ocupam as crianças em auxiliá-las nesse processo. Então, elas são as sacerdotisas principais, mais próximas de Deus, e livres de ter que fazer todos os rituais técnicos que são oferecidos aos homens. E o Senhor Supremo faz isso por amor às suas filhinhas queridas, que são muito queridinhas para ele, por serem as principais representantes deles, ou seja, reprodutoras da vida e cheias de compaixão pelos filhinhos, que isso é o que ele é na sua substância fundamental. Agora, se uma mulher quiser ser uma sacerdotisa ritualística, não tem problema, só tem que aprender a como ser com segurança. Dá um pouquinho de trabalho, sacrifica um pouquinho, mas vale a pena, porque é uma posição exaltada e muito respeitada pelo próprio Senhor Supremo. Ele diz, os brahmanas me são muito queridos ao coração, e eu pessoalmente os respeito. E Krishna tem passatempos em que ele demonstra praticamente o respeito que ele tem aos sacerdotes, aos brahmanas, porque ele respeita realmente essas pessoas. Mas o amor queridinho, íntimo, acolhedor,
é para as mamães, as mulheres. Tá? Então, isso tem a ver com as funções biológicas e psicológicas de como Krishna se relaciona com seus filhinhos e filhinhas. Tá? E a cultura védica ela é formatada com base nessa compreensão biológica, filosófica e psicológica da parte do Senhor Supremo, o Criador, em relação às suas criaturas, que são seus filhinhos e filhinhas. E, dentre eles, as mulheres são muito queridas. Inclusive, agora sim, para finalizar, na Bhagavad Gita, que é a fala principal de Krishna, como representando ele mesmo, como sendo Bhagavan, o Supremo Criador de tudo, ele vai fazer uma metáfora de comparação para dar uma referência da grandiosidade dele. Isso está descrito, registrado, é patrimônio público, é um documento. Puxa o verso, David, você lembra do verso lá? Traz para nós, por favor. Em que ele vai fazer metáforas de comparação. Por exemplo, para entender a grandiosidade do Supremo. Se você quer entender a grandiosidade do Supremo, você vai fazer a seguinte comparação. Das letras, eu sou o ar. Dos animais aquáticos, quem eu sou? O tubarão. Das montanhas, quem seria eu? Os Himalaias. Né? Das árvores, quem eu sou? A árvore águna, que cresce imensamente. Né? Sabe? Dos sábios, quem eu sou? Eu sou Vashista. Eu sou, aí vai Narada, ele vai citar os sábios grandes. Dentre os kshatras, os guerreiros vitoriosos, heróicos, quem eu sou? Eu sou Arjuna, o vitorioso sempre. Então, ele vai fazendo comparação de um para um. Tá? Em todas as... Dos pássaros, eu sou Garuda. Né? Das aves, eu sou Garuda. Das árvores, dos rios, eu sou o oceano. Então, ele dá uma comparação de um para um. Agora, quando ele chega para falar das mulheres, ele fala, e das mulheres, o que eu sou? Aí ele cita 7 itens. 7 itens. Para todos os itens, é um para um. E quando ele fala das mulheres, ele cita 7 itens. Olha lá. Pode ler, Devi, em sânscrito. Qual é o capítulo? É o capítulo 10. A opulência do absoluto. Verso 34. Verso 34. Lê no sânscrito e a tradução. Om Mrityu Sarvaharashchaham Udbhavascha Bhavishyatam Kirti Shridvachanarinam Smritir Medhadriti Kshama. A tradução. Eu sou a morte que tudo devora e sou o princípio encarregado de gerar tudo o que vai existir. Entre as mulheres sou a fama, a fortuna, a linguagem afável, a memória, a inteligência, a firmeza e a paciência. Repetindo. 7 qualidades. Uma para cada chakra. Entre as mulheres sou a fama, a fortuna, a linguagem afável, a memória, a inteligência, a firmeza e a paciência. 7 qualidades, tá? A referência é de um para todas as demais, mas nas mulheres são 7 qualidades. Sabe aqueles aparelhos ecocardiogramas no hospital, que a pessoa está no hospital e ele fica lá fazendo o pontinho, tum, 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 tum. Quer dizer que está estável, mas de repente ele faz, né, um sismógrafozinho, aí depois volta ao normal, porque teve uma variação ali. Então, Krishna está estável, eu sou os Himalaias, eu sou o tubarão, eu sou a letra A, e nas mulheres, se eu sou... aí volta ao normal. E dos purificadores, eu sou o ar, aí ele fica calmo de novo. Então, você vê que existe aí uma dinâmica instável, até afeta o próprio Supremo, quando tem que entrar nesse campo, que é o campo feminino, que ele fica instável, porque olha só quanta citação aí. A fortuna, a linguagem afável, a memória, a inteligência. Que inteligência é essa que ele está falando? Que é a inteligência já pronta, é a inteligência já desenvolvida, é a inteligência que produz oxitocina, que é a compaixão, que é a inteligência suprema. Tá? Então, veja bem, assim, a consideração diretamente da pessoa suprema em relação a esse arquétipo, a esse princípio, a essa instituição que é a mulher e que domina, de certa forma, não que monopoliza, mas que predomina
a substância feminina é muito completa em qualidades divinas, agradáveis ao coração do Senhor Supremo. Por isso, ele é o protetor querido das mulheres e das mães. É uma prioridade dele. Os sábios são respeitados pelo Senhor Supremo porque eles estão fazendo uma função muito importante, que é dar estabilidade para que as mulheres realizem a função mais importante da cultura védica, que é educar emocionalmente os homens e as futuras gerações para manter a cultura saudável para o benefício de toda a humanidade. É estrutural. Tá? Então, as mulheres, na cultura védica fundamental, essencial, elas são extremamente queridas, respeitadas e amadas, porque assim é a opinião do próprio Senhor Supremo. Não poderia ser diferente para os demais que são adoradores da pessoa suprema. É muito comum na Índia, por exemplo, ainda hoje, você ver um homem aproximar-se de sua mãe, ajoelhar-se diante dela, tocar as mãos nos pés dessa mãe e se benzer e se purificar para depois viajar. É assim que funciona. Então, as mulheres na cultura védica são adoradas, seres adoráveis. Agora, você tem lá a população da Índia, que é formada por mistas que foram invadidas pelos mongóis, pelos ingleses, cristãos, pelos muçulmanos, que deterioraram a cultura. Mas se você limpar essa deterioração, essa contaminação, e voltar um pouco no passado, você ainda vai ver esses preceitos do Senhor Supremo em relação às mulheres em atividade. Se a gente consegue resgatar essa cultura, a gente consegue resgatar a dignidade da mulher na sua máxima instância, que são os seres, né, mais queridos ao Senhor Supremo. Entre as mulheres, o que eu sou? Eu sou a fama. O que significa? Que elas elas espalham a fama, ou seja, a boa fortuna dos maridos. Olha lá, eu sou a fortuna, elas são a boa fortuna, elas produzem filhos, riquezas, mantém a felicidade no lar. A linguagem afável, que significa que a mulher tem essa capacidade de ser afável, porque tem oxitocina. A memória, como elas passaram muito tempo na caverna, elas conseguem entender todos os detalhes, por isso que elas se lembram do dia do casamento, do horário que o filho nasceu, onde está a carteira do fulano tal. A memória dos detalhes da manutenção da vida, a inteligência espiritual, que é a compaixão, a firmeza, porque ela está disposta a dar a própria vida para manter a sua família e os seus filhotinhos bem alimentados e felizes, e a paciência para tolerar a truculência e brutalidade de um cérebro masculino, que são os seus maridos embrutecidos, que morrem mais cedo devido à falta de oxitocina. Ah, mas Devananda, essa parte aí eu não tenho. Mas você tem, só que você tem que acessar isso, tá? Mas Devananda, você não me conhece. Ufa, ainda bem. Ainda bem. Pobrezinho aí dos demais. Mas a ideia é você chegar a esse ponto aí, porque isso é bom para você e para os demais ao seu redor. Essas são as qualidades da mulher, que são qualidades femininas. Agora, essas qualidades, elas são depositadas na mulher, mas elas são qualidades de substância feminina, o que significa que se eu, como ser masculino, quiser acessar essas características, está disponível para mim também, não é um monopólio. Eu posso acessar todas essas características. Eu só preciso aprender a como obter essa substância. É aprendível, sim. E a capacidade de pensar longamente, de forma entediante, é um pouco mais difícil para as mulheres, para o cérebro feminino, mas é possível sim. Só precisa de boa vontade e qual? A determinação, que é a firmeza, que é uma qualidade que elas têm. Então, elas podem fazer. Podem aprender, podem estudar sim, podem compreender sim, só precisa se esforçar um pouquinho e ter essa determinação aí. Ok? Bom, para terminar, vamos assistir um videozinho aqui, que eu acho que não vai dar problema no YouTube, não, porque no vídeo, eu acho que eu prefiro não arriscar, para não comprometer o vídeo, né, da aula que foi dada agora, tá? Então, eu vou pedir que vocês, para a gente encerrar, por favor, abram as suas câmeras, por gentileza, um minutinho só, tá?
peguem os seus copos com água, coloquem aí diante de vocês. Espero não ter ofendido nenhuma de vocês em nenhum momento, tá? Espero que nenhuma de vocês tenha se sentido assim, mas se aconteceu, pode trazer o assunto na pauta que a gente revê, tá? Sem problema nenhum, tá bem? Eu vou pedir que você, por favor, feche os seus olhos. Eu vou entoar o mantra para finalizar, né, a aula, e na sequência nós bebemos a água e vamos assistir a um vídeo, tá bem? Om Apagachantu Tebhuta Bhuvi Samsita Ye Bhuta Vigna Kataraste Gachanti Agnayahare Om Shanti 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 Swaha Om. Em nome da Suprema Personalidade de Deus, que é a verdade absoluta, Bhagavan, o Controlador Supremo e o Protetor Supremo, eu declaro que se vá agora todos os seres sutis e inauspiciosos que são indesejáveis e que possam atrapalhar, prejudicar ou obstruir a nossa busca pela paz, a prosperidade e a felicidade em nosso caminho de autorrealização e do despertar. Portanto, que haja paz, que haja paz, que haja paz, que haja luz, que haja amor, que assim seja. Hari Om, Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, abram os olhos, beba da sua água. Relaxe por um minuto enquanto eu subo o vídeo. Vou fechar a gravação, tá?